Quem é esse gigante aqui? Esse lagarto maravilhoso? É uma espécie de lagarto da ordem Squamata, né? Da família Teiidae, e são os maiores, mais pesados, maiores lagartos que ocorrem aqui na América do Sul. Não, porque se você computar de ponta a ponta, do focinho até a ponta da cauda, eu acho que as iguanas são maiores, mais compridas. Mas, sem dúvida nenhuma, eles são os mais colossos, os mais pesados. Olha só o tamanho do Bob. Esse é o nome desse nosso bicho que já está há muito tempo com a gente. Ele é um animal adquirido legalmente, tá? Aliás, já vamos fazer essa ressalva, porque a gente todo mês vai trazer nessa playlist informações sobre diferentes espécies de lagartos, quelônios, de jacarés, de crocodilianos, de ofídeos, né, de serpentes. É uma playlist dedicada aos répteis, os animais que eu mais amo. E finalmente hoje a gente no Brasil, com o segmento, né, esse setor de venda de répteis, começou a crescer com animais legalizados. Nunca compre animais que não sejam legalizados. Eu sei que existem alguns animais que a gente quer. Nosso Brasil está muito atrasado com relação a esse segmento de répteis. Você encontra hoje as aves que ocorrem no mundo inteiro, você consegue comprar aqui, tem gente criando. E infelizmente os répteis ficaram para trás por uma política ambiental arcaica, né? Na verdade se conhece muito pouco a respeito dos répteis, né? Engraçado, porque quando você cria aves ou importa aves voam, pode levar patógenos para muito mais distante do que um réptil. A maioria dos répteis que são importados, se eles não encontrarem aqui uma condição, a maioria não encontra aqui uma condição ideal para poder sobreviver. Ou seja, tem muito pouco conhecimento a respeito desses animais, e a política ambiental brasileira nesses últimos anos foi assim: é melhor proibir do que conhecer. As pessoas, como têm medo, não gostam, então quem assina a caneta, né, quem determina dentro dos órgãos ambientais o que pode e o que não pode, simplesmente passou por cima dos répteis. Isso é uma pena, porque faz com que o nosso país, não só a gente perca animais nossos para exportações ilegais, para tráfico, porque muitos animais nossos acabam indo embora, como também, internamente, muitas pessoas querem ter esses bichos, acabam trazendo ilegalmente, acabam criando bichos da própria fauna nacional, retirando da natureza. Ou seja, uma das formas de conservar os répteis é justamente a legalização dos criadores. Isso está começando a acontecer no Brasil, então é ótimo. Hoje a gente já tem uma linha de produtos que era muito difícil da gente conseguir, e hoje a gente vai falar sobre suplementação. Não só a gente vai conhecer um pouco mais sobre essa determinada espécie aqui, sobre esses gigantescos teius, esses lagartos, que são companheiros muito legais, né? Mas também nós vamos conhecer suplementações que são extremamente necessárias, principalmente nos que tange os raios, famosos raios UVA e UVB. O que são esses raios que vêm com a luz solar, né? E que normalmente são tão importantes para a biologia desses bichos aqui. São tão importantes que, na falta deles, você vai ter um bicho com problemas ósseos, um bicho que cresce. Isso serve para quelônios, isso serve para crocodilianos, isso serve para os lagartos, né? Ordem Squamata, essa ordem exige raios UVA e UVB. Ele já veio adulto, né? Então, ele já veio muito bem cuidado. Você pode ver que é um bicho que está bem alimentado. Olha só, essas bochechonas, é um macho. Então, ele tem essas bochechonas, reservas de gordura. Ele está muito bem alimentado. A gente vê um animal quando está bem alimentado e nutrido, a gente olha na base da cauda aqui, olha. Olha só a base da cauda desse cara aqui, como tá porruda, olha, grossa. O que esse animal precisa para poder crescer de uma maneira saudável? Ele precisa receber esses famosos raios UVA e UVB. Ou seja, ou você cria esses animais num lugar aberto, para que ele receba os raios solares diretamente, e aí, claro que ele vai ter que ter abrigos, porque ele vai ter que se esconder, às vezes porque ele não precisa o dia inteiro ficar fritando no sol, né? Aliás, muita gente comete esse erro. Fala, não, eu não vou providenciar isso artificialmente, e é sobre isso que nós vamos falar, sobre produtos que você pode suplementar esse UVA e UVB. O animal, normalmente, ele procura os locais, olha como tá confortável, ele gosta disso, né?
tá bem gostoso. Esses animais, eles procuram, quando estão livres em natureza, ele procura uma área de sombra quando ele não quer tomar sol, quando ele necessita tomar sol, ele vai procurar o sol. Esses caras gostam também de se aquecer, a parte ventral dele aquecer, porque isso melhora, né, o metabolismo dele, acelera o metabolismo, isso ajuda em todo o processo digestório dos alimentos, né? E esse cara come o quê? Quando eles são onívoros, eles comem de tudo. Quando eles são jovens, eles vão se alimentar de insetos, né? Estou falando especificamente dessa família Teide, tá? Se a gente vai para as iguanas é outra conversa. Estamos falando especificamente dessa família Teide. Eles comem insetos, comem também frutos e quando adultos também eles se alimentam de frutos, só que aí eles já, um cara desse tamanho, já não, imagina a biomassa de inseto que ele tem que consumir para poder sustentar um corpo. Esse bicho aqui certamente pesa o quê? 2 quilos? 3 quilos. Né? Então você imagina a biomassa de insetos. Ele comeria insetos? Comeria, mas eu tenho que fornecer aqui um alimento. Aqui a gente fornece camundongos para esse cara, tá? Então ele come toda semana, come mais de um camundongo, porque é um bicho grande. Agora basta, ele vai tudo que ele precisa é o alimento? Não. Aí entra a história do UVA e do UVB. Esses raios que vêm junto com a luz solar, eles são importantes para esse cara metabolizar os raios UVB, que vem na luz solar, o UVB, são importantes para metabolizar o cálcio. Existe uma vitamina, chamada vitamina D, e essa vitamina, ela é a responsável por fazer essa captura do cálcio no sangue do bicho e transportar para os ossos. Ou seja, um bicho que não tem oferta de raios UVB vai ser um bicho que vai nascer torto, com deficiência de cálcio. E não adianta só ter cálcio. Se você não tiver o UVB, não adianta oferecer. Por exemplo, nós temos aqui, você pode hoje buscar no mercado, e graças a Deus hoje a gente tem... Bom, aqui a gente tem um parceiro, que é o da Silva Sauro, que a gente consegue comprar todos os tipos de suplementos, de lâmpadas, tudo que precisa. Isso, a maioria desses suplementos e dessas lâmpadas são importados. Os bons são importados. A nossa indústria nacional talvez um dia comece a fabricar esses produtos, mas como a demanda era pequena, como a legalização agora dos criadouros e a oferta de animais no mercado vai começar a estimular o mercado e certamente vai começar a indústria nacional, vai começar a produzir coisas de qualidade. Mas se você quiser qualidade, infelizmente ainda nós temos que importar. E importar é muito complicado. Aí você fala, mas eu vou na pet shop. Sim, você vai na pet shop, infelizmente o setor de répteis é o que tem menos oferta. E sempre está faltando alguma coisa. Aquilo que você está procurando, você não encontra. Tá? Então a gente tem que recorrer à importação, e importar é muito complicado, mas aí tem alguém que importa para sempre. Hoje eu tenho parceria com a da Silva Sauro, vou lá, tudo que eu preciso, eu encontro, eles fazem a importação, tudo bonitinho, legalzinho, de empresas que são de primeira linha. E esses produtos, eu vou mostrar algumas ofertas, diferentes produtos que você tem que oferecer para poder suplementar ou oferecer, em primeiro lugar, esses raios UVB, já que seu animal, não recomendo. Você vai esquecer, eu já vi isso, nego que leva, mas eu vou levar para tomar um solzinho, assim eu economizo de comprar uma lâmpada legal. Mau negócio, cara. Você vai levar o teu bicho, é capaz de ele escapar de onde você levou para tomar sol, você deixa numa caixa, você esquece, o sol talvez seja demais, você não tem a quantidade ideal, né, de sol, porque o sol tem dias que estão mais nublados, tem dias que tem um sol mais intenso. Então assim, a melhor coisa para você ter dentro do seu espaço, porque um bicho desse necessita em primeiro lugar de muito espaço. Olha só o tamanho do cara, tá? Eles são animais bastante ativos, durante o dia eles se movimentam bastante, então esse animal precisa, para deste tamanho, pequeno você ainda pode ter um terrário, né? No início de vida, mas quando ele chega a este tamanho aqui, você definitivamente precisa de mais espaço. Ah, quanto de espaço? Meu, um cara desse aqui, eu mantenho aqui um cara desse num espaço de 6 metros quadrados. Eu mantenho. Tá? E dentro desse espaço eu vou colocar elementos que são o que eu sei que são importantes para ele. Uma pedra, para ele ajudar a fazer a muda. Você pode ver que esse cara, deixa eu ver se ele tá aqui fazendo. Ó, tem até uma mudazinha encruada aqui na pata dele, olha. Aqui, olha, tá vendo? Olha. Ele faz a troca de pele. Então, para ajudar esse cara, eu coloco troncos, eu coloco rochas dentro do recinto. Mas hoje o importante são os raios UVA e UVB. Especialmente o raio UVB. Como é que eu posso entregar um raio UVB sem levar ao sol? Você vai usar lâmpadas. Você tem lâmpadas
como essas aqui que eu estou mostrando, eu vou depois tirar elas da embalagem, porque elas têm lâmpadas frias e lâmpadas quentes. Por quê? Muita gente confunde e fala assim, mas a lâmpada ela precisa ser a lâmpada quente para... Não, a lâmpada quente é para aquecimento, tá? Você usa uma lâmpada fria para providenciar os raios UVB. Então vamos pegar, essa aqui é aliás, uma marca muito boa da Exoterra. Você tem diferentes marcas, você tem tanto da Exoterra como você tem, por exemplo, aqui, da Zoomed. São duas marcas muito boas, Zoomed e Exoterra. São duas marcas importadas. Essa é uma lâmpada fria. Um animal maior, você vai usar uma lâmpada que incide mais, de maior energia, né? Essa aqui maior, é wattagem que fala? Essa aqui tem 26 watts e essa que eu peguei na mão tem 13 watts. São lâmpadas econômicas, além de tudo. O que é importante dessa lâmpada é que ela ofereça o raio UVB. O UVA, ele é um raio mais voltado para despertar um pouco os instintos reprodutivos. Ele não tem a característica de transformar, de metabolizar o cálcio. Essa lâmpada oferece os dois, e aí você tem uma outra lâmpada, essa é fria, né? Você quer uma lâmpada quente, aí você já vai entrar num bulbo. Esse aqui já é um produto mais caro, tá? Agora, ele dura muito tempo. Ele tem 80 watts. Olha só que lampadona. A vida útil dessas lâmpadas, como são lâmpadas importadas de boa qualidade, ela é muito grande, tá? Você tem ideia de quanto dura uma lâmpada dessa? 18 meses. Tá, é um investimento alto, que uma lâmpada dessa que deve custar uns 600 pau, tá? É um investimento alto, mas ele é fundamental para esse bicho. Ele vai fornecer, além do UVA e do UVB, ele vai fornecer calor. É uma lâmpada de aquecimento. Esse bicho precisa de aquecimento? Precisa. Eles precisam de aquecimento. Ele precisa de a oportunidade de, quando ele sentir necessidade, buscar o aquecimento. Ele precisa se resfriar, muitas vezes eles entram dentro da água para se resfriar, ou procuram um canto mais fresco, né, de dentro do recinto em que eles vivem, e eles precisam de um canto onde ele possa buscar o calor quando ele sinta necessidade, tá? Mas nesse caso aqui, essa lâmpada, ela provê o calor e provê os dois raios, UVA e UVB. Você tem marcas diferentes, como eu falei, por exemplo, você pega essa aqui, seria a concorrente direta de uma lâmpada com aquecimento, também tem UVA e UVB e aquecimento, ou seja, você tem marcas diferentes, marcas de primeira linha, e marcas de primeira linha vão te dar a garantia de que você vai ter não só realmente a oferta desses raios, mas você vai ter durabilidade, tá? Porque às vezes fala assim, mas eu vou comprar um negócio que é mais barato e que vai... Beleza, mas quanto tempo vai durar? Então, esse cálculo tem que fazer. Pode sair muito mais barato uma lâmpada que tem uma vida útil mais extensa. Agora, nada disso vai adiantar, não adianta você fornecer os raios UVA e UVB se você não fornecer o cálcio. E, em alguns casos, inclusive a vitamina D. Tá? Então, nós temos diferentes produtos com vitamina D e sem vitamina D. Se você é um cara que, por exemplo, mantém um lagarto desse, a gente já teve casos aqui que eu mantive lagartos em espaços abertos. Então, ele tinha refúgio, tinha toca, tinha vegetação, e quando ele queria tomar sol, ele saía, expunha no sol e aí ele estava realizando essa metabolização. Nesse caso, eu não preciso oferecer a vitamina D, mas eu preciso oferecer o cálcio, né? É um suplemento importantíssimo. Depois eu vou até ensinar como oferecer esse cálcio, porque ele vem em pó, né? Por exemplo, esse aqui, ele é da Zoomed, ele tem D3, é um pó branco, certo? Você tem de outras marcas, você tem o Repcol, por exemplo, que também tem cálcio com vitamina D. Esse aqui já, da Zoomed, é um cálcio que não tem vitamina D3. Não tem D3, ou seja, é recomendado para animais que ficam em ambiente externo. Se você mantém, e a maioria das pessoas mantém esses animais em enclosures, em recintos fechados, você precisa, não tem alternativa, oferecer cálcio. Certo? Tá entendido? O cálcio, para poder ser absorvido pelas células ósseas, ele precisa do quê? Raios UVB. Então, essa é uma duplinha, irmão, que se você tem um lagarto, você necessariamente precisa. Não só lagartos, como quelônios e crocodilianos. Você precisa disso aqui, ó. Beleza? Vamos voltar um pouco pro bicho, porque a gente tá vendo aqui a língua dele saindo, tá vendo? Olha só. Olha só. Língua bífida. Por que uma língua bífida, né? Porque esse cara é exemplo das serpentes. As células
que percebem esse estímulo químico, que é isso que um cheiro é, um estímulo químico. Animais percebem isso de diferentes maneiras. Um peixe percebe estímulo químico? Sim, por exemplo, pega um bagre, ele vai perceber através dos barbilhões. Um inseto, através de suas antenas. No caso dos lagartos, as células que percebem o cheiro, diferente de nós que estão no nosso nariz, nos lagartos, eles têm narinas, só que não estão ali as células. Ele tem um órgão chamado órgão de Jacobson, que ele fica aqui na base do crânio, e esse órgão é responsável de fazer essa identificação. E como é que ele recebe o cheiro? Qual o veículo que transporta, né, os odores que estão presentes no ar? Justamente essa língua bífida. Língua bífida porque ela amplia o espectro de onde ela captura essas partículas, essas sensações químicas. Então ele amplia. Se fosse uma língua reta, por exemplo, a iguana tem uma língua já mais grossona, né? Esse bicho aqui, por quê que a iguana não tem uma língua? Porque a iguana é um bicho que, quando é na fase adulta, ele é um bicho que está preocupado em se alimentar de frutos, de vegetais, ele vira herbívoro. Esse cara é um caçador. Esse cara precisa sentir o cheiro da presa, que nem uma serpente. Esse cara ele precisa aumentar o campo de ação onde ele captura essas partículas de ar e interpreta através do órgão de Jacobson para saber, opa, onde eu estou? Opa, é presa, é comida, não é? Então é justamente por isso que essa língua é bífida. É um bicho, com uma adaptação incrível. Você tem que pensar que os lagartos vieram antes das serpentes, né? E depois, através da evolução, dependendo do ambiente em que esses animais andavam, semifossorial, fossorial, essas patas foram diminuindo, né? E, enfim, aquele jogo incrível do mestre Darwin, que nos ensinou nessa questão de adaptação. Esses animais que foram nascendo com patas mais curtas, dependendo do ambiente em que eles estavam, eles tinham melhor condição de vida e aí passavam a genética para frente. Basicamente é isso. Bom, esse cara aqui, ele é o famoso ladrão de ovos, tá? Infelizmente paga o preço por conta disso nas granjas. Ele é um bicho que se adapta muito bem a áreas já antropizadas, que o ser humano já modificou a paisagem, ele se modifica. Aqui em casa mesmo, tudo bem, tem uma reserva aqui bastante grande, nem é tão grande assim, mas tem muito teiu que vem para cá. Os teius atravessam aqui, eles são bichos assim. Quando você pega o bicho selvagem, ele é um bicho impositivo, ele põe cachorro pra correr, tem uma mordida violenta, ele costuma ficar em pé, assim, ele fica numa posição mais erguida, assim, ó, mais erguida, e, ele vem pra cima. É um bicho que não tem medo, um bicho corajoso. Então, como é que eu vou fazer pra oferecer o cálcio para esse cara? Porque não adianta, ele não vai pegar o pozinho e você oferecer para ele na mão, ele não vai pegar. Então, o jeito certo é você pega o alimento, independente do que seja. Aqui é uma rocha, tá? É claro que ele não come rochas, pelo amor de Deus. Não estou usando um animal vivo aqui, mas pode ser um inseto, pode ser o ovo, pode ser um camundongo, enfim. Vai para dentro do saquinho, ok? Você pega o cálcio. No caso, inclusive, esse cálcio aqui, ele já é um cálcio que tem minerais, além de oferecer o cálcio, ele tem minerais, ele tem carotenoides, ele tem outras vitaminas, ou seja, você ajuda, inclusive, a suplementar a alimentação do cara. Nossa, que cheiroso isso aqui, mano. Nossa, delicioso. E você vai colocar a quantidade indicada. Aí você pega uma colherzinha, mede bonitinho, e você vai jogar aqui, vai empapar o alimento com esse pozinho, e aí sim você oferece para o animal. Basicamente é isso. Para ter um animal, a primeira coisa que você precisa ter é tempo. Se você é um cara que sem tempo como eu, você fala assim, e você, Richard, como que você não tem tempo e tem animais? Porque eu pago alguém para ajudar a cuidar dos meus animais, ok? Você precisa de atenção. Animais, eles precisam de... Se você quer ter um bicho, você precisa ter um negócio chamado posse responsável. Você é responsável por uma vida. É legal, tem muita gente que critica animais em cativeiro, né? Fala, um animal em cativeiro. Política de conservação. Se a gente hoje não trabalhar os nossos animais e criá-los e desenvolver técnicas de reprodução e entender como eles vivem, os espaços, cada vez mais a pressão humana em cima dos espaços onde eles vivem aumenta e, infelizmente, esses animais, os répteis, são assim, o cara começa a comer o ovo da galinha do cara, ele mata o lagarto.
a serpente aparece dentro de casa, nem sabe se é peçonhenta, não é peçonhenta, se é... mata, né? Serpente boa, serpente morta. Então assim, essa nossa playlist é dedicada a esses nossos amigos. Política, conservação se faz também ex situ, ok? É muito importante no mundo inteiro, gerenciamento de fauna, tá? Para você manter um banco genético de determinadas espécies. Por que você tem que fazer e pode fazer isso com uma onça pintada, com um lobo-guará e não com um réptil? Porque réptil sempre é a quinta roda. Mas para que serve um réptil? Quem somos nós para determinar a importância ou não de um ser vivo na Terra? Quem somos nós? Certo, Bob? Eu amo você, você tá bonitão desse jeito, lindo, maravilhoso. Compre sempre animais legais. Não se esqueça, meu irmão, neste momento de dar um like. É super legal o seu like, ajuda a gente pra caramba, tá? Se você não é inscrito ainda, inscreva-se, ativa o sininho, porque aí você vai sempre receber as notificações, porque às vezes no YouTube a gente tem 3 vídeos por semana que a gente tá lançando agora na nossa plataforma de YouTube. E você não pode perder nenhum deles, porque é um mais legal que o outro. Mês que vem a gente volta com mais répteis, o famoso teiu argentino. É, bichão bonitão. Vem com o papai aqui.